E o Sistema Ponta Negra de Comunicação segue realizando a rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado. A ordem foi definida em sorteio prévio e o nosso entrevistado de hoje é o candidato Carlos Eduardo Alves, do PDT. A entrevista terá duração de 15 minutos na TV, mais 5 minutos no nosso canal do YouTube. E agora a gente começa a contar o tempo. Boa tarde, candidato. Seja bem-vindo ao Jornal do Dia. Boa tarde, Micala. Boa tarde, ouvintes da TV Ponta Negra. Satisfação estar aqui. Eu quero começar, candidato, falando com o senhor sobre a questão do legislativo. O senhor já foi legislador, o senhor teve mandatos como deputado estadual e também mandatos no executivo como prefeito e vice-prefeito de Natal. Mas agora, para o eleitor, o que vai valer é a questão do mandato como legislador. Quais serão as suas principais bandeiras se chegar ao Senado? Olha, Micala, eu acredito muito que o Brasil precisa de mais consciência ambiental. Acho que o Brasil precisa de investimento em educação de qualidade. Nós precisamos aumentar o ProUni, crescer o ProUni, nós precisamos aumentar o sistema de cotas, nós precisamos ampliar o Ciência Sem Fronteiras, não é? Qualificar salarialmente, profissionalmente os educadores, né? Eu acredito que o país precisa mais responsabilidade com a saúde da população. Nós precisamos, no país, cobrar impostos mais justos. Veja bem, hoje uma pessoa embolsa R$ 1 milhão, paga 0,1% de impostos, enquanto um trabalhador paga 27,5% de imposto. Então, nós precisamos melhorar essa situação, né? Mudar essa situação, né? Eu creio que são bandeiras que, naturalmente, ao longo da vida eu demonstrei interesse, mais do que isso, serviços prestados nessa área, porque, como prefeito, eu fiz hospital, eu fiz maternidades, eu fiz UPAs, eu fiz centros de saúde, não é? Na educação, nós fizemos escolas, centro de capacitação, plano de carreira dos professores lá atrás, em 2004. Né? Enfim, na questão ambiental, nós fizemos o aterro sanitário, que foi um avanço de 50 anos na questão ambiental e de saúde pública em Natal. Hoje é uma obra que ultrapassa os limites de Natal, porque vários municípios utilizam o nosso aterro sanitário. Fizemos um parque ambiental, não é? Preservando 200 hectares, né, de terra no coração da cidade de Natal. Então, são questões que eu vivi, que eu conheci, que eu aprendi e que, como você mesmo salientou, aliado à experiência no Legislativo, eu pretendo ser um bom senador para o Rio Grande do Norte e para o Brasil. Candidato Carlos Eduardo, uma das suas propostas nessa campanha seria a construção de um porto industrial para incentivar o crescimento econômico aqui do Estado. Como é que o senhor vê, o senhor, em sendo senador eleito, como poderia agilizar e ajudar a que isso se concretizasse? Veja, eu tenho feito artigos e várias entrevistas nos últimos 3, 4 anos, defendendo essa ideia para o Rio Grande do Norte. Por quê? O Rio Grande do Norte hoje só pratica o intercâmbio comercial com o Brasil e com o mundo através do modal rodoviário, que é o modal mais, digamos assim, mais deficitário, mais dificuldades para as empresas, porque ele é caro. Não é? É questão de combustível, não é? E um porto, por exemplo, um navio de grande calado, ele transporta o que 200, 300 ou 400 caminhões transportam, né? Então, eu acredito que o que aconteceu com o Ceará, que nós assistimos,
O Ceará, depois de Pecém, deu um salto significativo no seu desenvolvimento econômico e social, exatamente pelo porto de Pecém. O Pernambuco com o porto de Suape. A gente sabe o que significou de desenvolvimento, progresso, geração de emprego e renda, a dinamização da economia, que foi Suape, lá em Pernambuco. Você sai daqui, de João Pessoa até Recife, de um lado e de outro é só indústria, né? Inclusive indústria automobilística, que só foi para Pernambuco por conta de Suape. A Paraíba está se beneficiando pela vizinhança, né? Mas nós somos mais distantes. Então, eu creio que é o seguinte, a governadora Fátima Bezerra tem isso também como meta, e nós somos parceiros, vamos defender isso, né? O Porto, me parece, pelo estudo feito por técnicos, inclusive em convênio com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, escolheu o município de Caiçara do Norte, né? E eu acredito que essa logística nova, ela vai permitir um intercâmbio comercial do Rio Grande do Norte com o Brasil e com o mundo de uma forma mais barata, mais econômica, mais viável para se escoar a produção. E aí, sim, as indústrias do Brasil e do mundo, né, terão mais um atrativo, né, além de ser um estado que tem gás, que tem petróleo, que tem fruticultura, que tem minérios, que tem um potencial turístico fabuloso, tem sal, tem barrilha, né, tem as cerâmicas. Eu acho que nós vamos poder alavancar mais a economia do Rio Grande do Norte, transformando tantas riquezas naturais em oportunidades de trabalho, salário e divisas para o Rio Grande do Norte. Candidato, o senhor já falou sobre a questão da saúde, seu posicionamento, questão da educação, agora sobre essa questão da economia e em relação à segurança. Porque segurança é um dos principais temas hoje debatidos e que mais são cobrados pelos eleitores. Como é que o senhor seria, caso seja eleito senador, como seria a sua posição em relação à segurança pública aqui no país e aqui no Rio Grande do Norte, lógico? Veja, Micarla, a segurança, ela tem, para ser atacada com eficiência, né, com consistência, a gente tem que ter educação de qualidade, a gente tem que ter saúde de qualidade, a gente tem que ter habitação, né? As pessoas precisam morar, né? O Minha Casa Minha Vida precisa voltar como já foi no passado. Como prefeito, eu fiz quase 5.000 apartamentos aqui na cidade de Natal. Eu sei o quanto a gente melhorou a vida das pessoas, né? E isso acalma também. Eu acho que são várias iniciativas, somando-se naturalmente à questão da Polícia Militar, né? Da Polícia Militar, que precisa aumentar o seu contingente, precisa de... A Polícia Militar e a Polícia Civil. Precisa aumentar o seu contingente, precisa trabalhar com inteligência, precisa trabalhar com tecnologia, tá certo? E com salários dignos, porque é o policial militar e é o policial civil que vai para a rua defender a sociedade, né? Então, por exemplo, eu já assumi compromisso com o piso dos policiais civis. Eu tive no sindicato e assumi. A saúde já tem, a educação já tem, e é justo que a Polícia Militar também tenha o seu piso. Essa é uma das nossas bandeiras, que inclusive terá um reflexo muito bom, porque melhor remunerado, né, mais autoestima, não é? E a gente vai fazer com que a nossa população, todos nós não soframos, podemos ficar sofrendo com tanta violência e tanta insegurança. Candidato Carlos Eduardo, a gente já tratou dos 4 assuntos, que no caso eu tratei com todos os outros candidatos, e agora é uma hora, né, da gente falar sobre política, lógico. O senhor está aqui, a gente tem que falar sobre política. E eu quero começar lhe questionando o seguinte, o senhor, logo que foi eleito deputado estadual, o senhor levava o nome da sua família, Carlos Eduardo Alves. Em seguida, lá na frente, quando foi candidato a vice, tirou o nome Alves e colocou Carlos Eduardo, e agora diminuiu mais ainda e colocou Carlos. Por
que essas mudanças? Existe algum problema de, por exemplo, o senhor mostrar o seu sobrenome como de uma das famílias consideradas oligarquias aqui no Estado, mas sim consideradas como uma das principais famílias políticas aqui do Estado? Tem algum problema em relação a isso? Carla, você vai até me ajudar nisso, porque você foi deputado estadual. Quando eu me elegi deputado estadual, me fizeram a escolha do nome parlamentar. Você escolheu o seu nome. Aí ficou aquela coisa, aqui o seu nome parlamentar vai ser Carlos Alves ou vai ser Carlos Eduardo Alves, é muito comprido. Aí eu disse, não, eu quero que seja, então nesse caso, bota Carlos Eduardo. Aí ficou Carlos Eduardo, e eu nunca fiz da minha atividade política, né, nunca militei, né, escorado na sombra de sobrenome. Eu sempre, nos mandatos que exerci, prestei serviços a Natal e ao Rio Grande do Norte. Como deputado, eu tenho projetos aprovados que até hoje estão contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do Rio Grande do Norte, estão contribuindo com um Estado mais justo, né? Eu acabei a pensão vitalícia de ex-prefeitos, eu acabei os carros dos deputados estaduais, a partir do meu, que eu nunca... Quer dizer, depois foi a vez de secretário de Estado, onde eu construímos um sistema penitenciário que não tinha aqui, construímos o regime fechado. Nós acabamos com o Caldeirão do Diabo, né? Nós fizemos os três regimes de prisão, semiaberto, casa-albergue e o regime fechado. Fizemos as cadeias públicas e fizemos um hospital psiquiátrico, o Hospital de Custódia. Implantamos a Central do Cidadão, que foi uma ideia que realmente pegou e facilitou a vida dos norte-rio-grandenses. Candidato, em relação tem ao tempo? seu... É porque a gente está com o tempo contado demais. Em relação ao seu nome, tem algum problema em levar o sobrenome Alves? Não, ou porque não? todo mundo sabe que eu sou Alves, né? Isso... Apenas eu não uso porque talvez eu acredito que eu gosto de ser livre, independente. Há 20 anos atrás, eu escrevi uma carta a meu pai, declarando a minha independência e que seguiria uma carreira política solo. E tenho perseguido isso, com vitórias e derrotas, não é? Mas tenho perseguido isso. Nada, o sobrenome é uma coisa bastante afetuosa, que eu me orgulho, tá certo? Mas eu sou Carlos Eduardo, e agora o marqueteiro disse, Carlos, todo mundo está abreviando isso no Brasil todo, tem algum problema ser Carlos? Eu disse, Carlos Eduardo, todo mundo sabe quem é, agora eu estou com receio, quem é Carlos? O fato é que está aí, o importante são as propostas que nós vamos, Carla, defender, né, nessa campanha para o Senado da República. Candidato, a gente tem pouco mais de 2 minutos, e o senhor tem entrado em algumas situações de confronto lógico com os seus opositores. Uma dessas situações foi com o candidato Rogério Marinho. O senhor chegou numa entrevista no rádio e afirmou que abre aspas, os prefeitos estão com os bolsos estofados de dinheiro, inclusive gerou toda uma manifestação da FEMURNE e dos prefeitos. O senhor colocou como se o candidato Rogério Marinho estivesse, de alguma forma, sendo favorecido por isso. Eu quero lhe perguntar, o senhor que já foi prefeito, o senhor acredita que realmente exista esse tipo de favorecimento? Quando o senhor era prefeito, o senhor foi favorecido de alguma forma dessa questão, nessa questão eleitoreira? Olha, veja, isso foi interpretado, eu talvez tenha carregado na expressão, mas eu como prefeito que fui, eu sou um municipalista. Eu sei que o município, a prefeitura, carece de recursos para fazer frente às necessidades da população. Você sabe disso, você passou por lá. Então, você sabe, Carla, o seguinte, o bolo tributário nacional, ele é dividido injustamente, tá certo? A União fica com 63%, 64%. Né? O Estado fica com 23%, 24%. 40 segundos, candidato. E o município com 9%, 10%, tá certo? Então, as pessoas moram onde? No país, no Estado, não.
As pessoas moram nas cidades, e é nas cidades que estão os problemas brasileiros. Então, eu acho que é importante ajudar os prefeitos, mas nós vamos, como senador, se for eleito, na reforma tributária, o ano que vem, nós vamos mudar essa relação injusta, errada, que faz com que os municípios fiquem o ano inteiro com o pires na mão, dependendo do governo federal. Mas o senhor viu em algum momento que o senhor foi beneficiado por uma questão assim eleitoreira, como o senhor colocou, e ficou com os bolsos estufados? Espera aí que a gente vai agora para o nosso intervalo, não, para o YouTube. Mas antes, deixa eu te fazer uma pergunta, candidato, também sobre política. Há 4 anos o senhor foi um crítico feroz da governadora Fátima Bezerra, até porque eram adversários. E era um aliado e se posicionou no segundo turno como aliado do presidente Jair Bolsonaro. 4 anos se passaram e agora o senhor mudou. Agora o senhor é aliado de Fátima e crítico do presidente Bolsonaro. O que foi que mudou em 4 anos? Mudou alguma coisa fora ou foi Carlos Eduardo que mudou alguma coisa por dentro? Espera aí que daqui a pouquinho a gente continua essa entrevista no YouTube da TV Ponta Negra. Corre lá, YouTube da TV Ponta Negra, que a gente vai continuar essa entrevista com o candidato ao Senado pelo PDT, Carlos Eduardo. E eu acabei de perguntar... antes, deixa eu dar boas-vindas a você que acabou de chegar aqui no YouTube da TV Ponta Negra. Aproveita, se inscreve aqui no nosso canal, aciona aí o sininho para todas as vezes que tiver conteúdo interessante você ser avisado. Eu acabei de perguntar ao candidato ao Senado, Carlos Eduardo, o seguinte: candidato, há 4 anos o senhor era crítico da governadora, da então candidata ao governo Fátima Bezerra, e era aliado e se colocou como aliado do candidato, também candidato na época, Jair Bolsonaro. 4 anos depois, agora o senhor é crítico de Bolsonaro e aliado de Fátima. O que foi que mudou em 4 anos? Micala, vamos começar do começo. Eu tenho no passado uma aliança com o Partido dos Trabalhadores em várias eleições. Eu votei em Lula 3 vezes, eu votei em Dilma 2 vezes. O PT aqui votou em mim várias vezes para prefeito e eu votei no PT para prefeito de Natal, não é? Então, não foi só uma aliança política, nós tínhamos também uma aliança administrativa, porque o PT me deu a honra de indicar secretários na nossa gestão que me deram uma grande contribuição, não só a mim, mas a cidade de Natal. Então, tem esse passado. Bom, chega 2018, eu achei, né, que, tendo administrado por 4 vezes o segundo orçamento do Rio Grande do Norte e com resultados extremamente positivos, né, segundo pesquisas atestadas e divulgadas, eu quero lhe dizer o seguinte: eu me achei em condições de pleitear o governo do Estado. Dentro do meu partido, na minha necessária independência política, e a governadora, pelo lado dela, que vinha também numa carreira política de deputada estadual, deputada federal, senadora, achava legítimo também reivindicar o governo. E aconteceu da gente ir para o segundo turno, né? E eu realmente disputei contra a governadora, eu queria ser gestor do Rio Grande do Norte, não é? Fazer o que eu fiz por Natal, fazer pelo Rio Grande do Norte, mas respeitei a decisão popular que preferiu Fátima. Bom, eu votei em Jair Bolsonaro. Eu cometi um erro. Mas como eu não tenho compromisso com o erro, tá certo? Eu lá atrás fiz uma revisão dessa posição, pedi desculpas, tá certo? E fui para o campo da oposição. No campo da oposição, foi aí que eu me reencontrei com a governadora Fátima Bezerra. De tantos encontros e reencontros no passado, eu me encontrei novamente com ela. E, nesse ponto, a partir da oposição ao governo federal, não foi difícil a gente chegar a um denominador comum. Ela me convidou para ser o candidato ao Senado e depois essa aliança foi aprovada pelo Diretório Nacional do PT, foi aprovada pelo presidente Lula. O presidente Lula foi quem escolheu o meu companheiro de chapa,
que é o atual senador Jean Paul Prats, quando Fátima foi a São Paulo dizer que a aliança seria com o PDT, com o Carlos Eduardo para o Senado, o presidente Lula disse, eu apoio, e o nosso primeiro suplente deve ser o senador Jean Paul Prats. E os dois convidaram Jean, que hoje é o nosso companheiro de chapa. Então, eu acho isso, Micarla. Quem já teve, portanto, eleições, quem já teve alianças políticas, alianças administrativas, tá certo? Não tem nenhuma dificuldade, nenhuma contradição, tá certo? De se aliar politicamente. Né? Você acha que isso é normal nessa questão da política? Eu acho, porque aqui não é toma lá da cá, aqui são posições políticas que, embora em campos diferentes, mas resolvemos nos unir para quê? Para que a governadora tenha mais chances de vencer as eleições e mais governabilidade. E ter em mim um senador da República que vai ajudá-la no Senado Federal a governar o Rio Grande do Norte. Candidato, nós temos quase um minuto, mas tem uma pergunta. O senhor falou agora sobre o candidato a suplente Jean Paul Prats. O senhor tem uma frase icônica, que até hoje é dita que vice, né? Vice é vice. Eu lembro dessa frase. Agora, seguindo essa máxima, suplente também é suplente ou ele tem alguma importância? Micarla, a gente divergiu tanto, né? E hoje estamos aqui. Você quer, veja, e eu com Fátima não houve tanta divergência. E a gente está aqui civilizadamente, educadamente. Lógico, eu lhe convidei, né, para o senhor estar aqui. E você, no hoje. seu papel de jornalista profissional, você fica muito bem, não é? Eu quero lhe dizer que... Aí eu já falei sobre isso, você falou sobre... Sobre a questão de suplente, é suplente? Suplente não. Ali eu tinha uma vice assim, muito inquieta, muito irrequieta. Aí foi um negócio momentâneo. Né? Mas o Jean é meu companheiro, está fazendo um grande trabalho no Congresso Nacional como senador da República. Muitas bandeiras dele nós já assumimos compromisso de dar continuidade. E eu estive aqui com o presidente Lula há 2 meses atrás. E eu disse a ele, presidente, se o senhor for eleito presidente novamente e eu for eleito senador, o senhor fique certo que eu vou lhe apoiar no Senado Federal. Então, e dar continuidade ao trabalho do Jean, do senador Jean. Então, estamos pacificamente nessa situação. Então, nessa situação, Carlos Eduardo mudou vice, agora não é mais vice, suplente, é diferente. Agora, candidato, o nosso tempo já esgotou, mas nós estamos fazendo com todos os candidatos as seguintes perguntas. Eu queria que o senhor me respondesse sim ou não a votos que o senhor, sendo eleito senador, quais seriam os seus votos para liberação do aborto? Olha, a minha defesa é pela atual lei brasileira. Não é? Se for para quando corre risco, né, a saúde da mulher, né, sobretudo quando corre risco da saúde da mamãe, né? Mas não compartilho com o aborto. Então o senhor é contra o aborto? Não, sou. Eu acho que a lei brasileira tende até eu como um cristão, tá certo que eu sou, acredito na vida e acredito em Deus. Liberação do porte de armas, da venda de armas. Não, eu acho que o Brasil está armado, está muito... Isso gera violência, tá certo? Se quiserem retroagir, eu apoio. Legalização da maconha. Não, eu francamente não me aprofundei nesse tema, né? Mas toda droga a gente deve ter uma reserva. Né, uma defesa, né, sobre ela. Privatizações de estatais. Privatização, só estatais deficitárias. Estatal deficitária, ela está dando prejuízo ao Estado. E está se tirando dinheiro da educação, da saúde, da assistência social, da agricultura, para botar numa empresa deficitária. Empresa deficitária não tem razão de estar existindo. Agora, as empresas que não são deficitárias, as empresas que dão lucro, ela deve permanecer
estatizadas. Desmilitarização da polícia. Desmilitarização da polícia. Não, eu gosto muito desse modelo da polícia militar e da polícia civil. Eu gosto desse modelo, né? Eu acho que esse modelo, bem apoiado, funciona e atende à sociedade. Candidato, eu sei que o nosso tempo já está esgotadíssimo aqui, mas hoje o Ministério Público Eleitoral chegou à conclusão de que a ação impetrada pela sua coligação em relação ao candidato Rafael Mota, de que ele deveria manter distância na campanha, né, na campanha da governadora Fátima Bezerra, eles não aceitaram isso. E eu quero só terminar perguntando ao senhor, como é que o senhor recebe essa questão, no caso, esse pronunciamento, né, do Ministério Público Eleitoral, e do que é que o senhor tem medo de Rafael Mota estar na campanha ali junto? Nenhum medo, Micarla. Veja bem, eu faço parte de uma coligação que o Rafael não faz parte. Rafael faz parte de uma outra coligação. A suplente de Rafael vota em Fábio Dantas, não é? Então, as nossas movimentações políticas chega o candidato Rafael com sua turma enorme, quer dizer, o pessoal botando bottom, chegaram até a querer botar bottom do Rafael na minha camisa, não é? O meu pessoal trabalhando e inteiramente incomodado. Primeiro, ele não é da coligação, e lá tem um candidato que sou eu, tá certo? Então, isso pode degenerar numa violência. Tá certo? Porque a mocinha que foi botar o boto dele, eu digo, eu tratei muito bem, porque minha mãe é uma professora, me deu educação, eu sou um homem civilizado, graças a Deus, e gosto disso. Mas eu defendo que o senhor Rafael, o direito de ir e vir dele. Agora, é a mesma coisa, Micarla, de você ir para a Arena das Dunas e botar numa rua só a torcida do ABC e do América. Você vai ver o que é a confusão que vai ser isso. Então, o senhor acha que essa decisão do Ministério Público vai ser complicada? Eu acho o seguinte, eu acho que cada um no seu quadrado, não é? Cada um no seu quadrado. E vamos evitar violência, né? Não tem nada a ver uma outra coligação invadir o espaço do outro, que tem um candidato, e as pessoas naquela agressividade de dar feito, de pregar sem coisa. Aí o meu pessoal, tá certo? É natural, começa a reagir. O melhor é Carlos Eduardo, o melhor é o outro, e lá vai, isso termina onde? Briga, confusão. Então é isso. A coisa é simplesmente isso. Aí degeneraram, disseram que eu quis proibir nada. Eu quero o seguinte: a lei eleitoral faz com que as coligações tenham os seus candidatos e as outras coligações tenham os seus candidatos. Tem casos, muitos casos, aliás, no interior, que a Justiça Eleitoral, o juiz, determina que um dia um faz a passeata e o outro lado, no outro dia, faz a passeata, não é? Por quê? Porque se juntar, o que vai dar? Ô, candidato, briga e confusão. Tem algo que realmente, assim... Isso não é política. Eu acho que o eleitor fica meio confuso. Por quê? O senhor está ao lado da governadora Fátima, mas tem um candidato do seu partido à presidência, que é o candidato Ciro Gomes. Por outro lado, tem Rafael Mota, que não está em cima desse palanque, mas que tem como candidato Lula, porque é o candidato do partido dele, PSB, que tem o vice-geral do Alckmin. Inclusive, a respeito de Ciro Gomes, ele disse no debate da Band, agora por último, ele disse o seguinte, que Lula se deixou corromper. O que o senhor acha disso? Olha, Ciro foi um bom prefeito, um grande governador, foi um bom ministro de Lula, foi um bom ministro de Dilma, tá certo? Mas eu não concordo em nada que Ciro diz contra o presidente Lula. O senhor tem medo de ser punido pelo seu partido por causa desse seu posicionamento? Não. Eu não sou obrigado a concordar até com o meu partido, tá certo? Eu acho o seguinte, eu acho que o candidato Ciro Gomes, quando fala do presidente Lula, eu não apoio, eu não concordo com isso, porque a minha coligação, nós votamos majoritariamente em Lula, tá certo? Eu acabei de lhe dizer aqui, o encontro que eu tive com o presidente Lula,
lá na Via Costeira, e eu disse a ele: presidente, o senhor eleito e eu eleito, se a gente ganhar a eleição, o senhor vai contar comigo integralmente no Senado da República, tá certo? Agora, a nossa coligação, nós majoritariamente votamos em Lula. É um negócio avassalador, não é? Então, agora tem não... o PDT cumpre os compromissos com o Ciro Gomes. Então isso não lhe provoca, isso não provoca no senhor assim problema de o meu partido, o candidato a presidente do meu partido pensa uma coisa, mas eu penso outra, isso não tem problema para o senhor? Não, ninguém mexe na minha independência, na minha liberdade, né? De manifestar a minha opinião, não é? Então, quando o presidenciável Ciro Gomes ataca Lula, eu não concordo. E acho o seguinte, que se houver a possibilidade do segundo turno, eu posso lhe assegurar que o PDT vai 100% apoiar Lula no segundo turno. Mas não vai ter uma defecção, tá certo? Uma defecção. Candidato Carlos Eduardo, nosso tempo esgotou. Totalmente te agradecer pela sua participação, por ter aceito o nosso convite para estar aqui no Jornal do Dia. Obrigada. Obrigado a você, Micaela. Estou sempre à disposição do seu programa e da televisão para que a gente ajude as pessoas a escolher, né? O voto tem poder, o voto tem consequência, é uma coisa muito séria, né? E a imprensa ajuda os candidatos levarem o que eles pensam e as suas propostas para o eleitor. Muito bom estar aqui. Obrigada, candidato Carlos Eduardo. E agora a gente vai conferir o resultado da nossa enquete realizada no pontanegranews.com.br. A gente perguntou a você se a reativação dos radares pode diminuir o número de acidentes na via costeira. 40% responderam que sim, 60% responderam que não.